Muito boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade, nessa modalidade em que, mesmo distantes fisicamente, estamos unidos em corações e pensamentos. Convido a todos nesse momento a iniciarmos os trabalhos de irradiação. Esse é aquele trabalho em que nós nos unimos em pensamentos para irradiar amor e paz a todos aqueles que necessitam e a todos aqueles que nós amamos. Então convido a todos a fecharem os olhos, respirarem fundo. Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo por mais essa noite, por mais essa oportunidade de trabalho e de conhecimento. Agradecidos também somos, Pai, pela oportunidade da vida, de mais essa reencarnação em que podemos caminhar e trilhar. Vamos nesse momento lembrar dos nossos lares, de cada um dos cômodos da nossa casa, dos nossos familiares que lá se encontram, rogando ao Pai pela harmonia física e espiritual desses seres que amamos. Que essa energia possa se espalhar pela nossa rua, nosso bairro, pela nossa cidade, e na medida em que essa energia caminha, ela ilumina o nosso planeta. Que esse globo de amor, que esse planeta escola, seja também iluminado por essa luz, e todos aqueles que nele buscam a compreensão, que estudam a si, aos outros, galgando a evolução. Que essa luz possa chegar àqueles que sofrem nas penitenciárias, nos hospitais, aos moradores de rua, aqueles que sofrem as dores da alma, que por algum motivo perderam a esperança, que ela possa ser reavivada por esse amor que de Ti emana, Pai. Que aqueles irmãos que por sofrimento imenso cometeram o ato do suicídio possam nesse momento também ser lembrados, ser envolvidos por essa luz. E pedimos também, Pai, que a Tua luz possa chegar aos hospitais, a todos aqueles que sofrem as consequências da pandemia, levando resignação, levando fé, levando a certeza de que na Tua lei só há justiça, amor e caridade. Muito obrigada, Pai. Que assim seja. Uma boa noite a todos, queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos e irmãs, queridos admiradores dessa abençoada doutrina. Novamente aqui estamos, com a graça de Deus, trazendo mais um assunto relevante ao nosso cotidiano, para que possamos, graças a este convívio virtual que hoje estamos todos enfrentando, né? Então ainda podemos, essa doutrina madre, nos levar aos nossos lares, nos trazer informações para que nos mantenhamos conectados uns aos outros, nesse grandioso universo onde Deus nos criou.
E o tema desta noite, que esta abençoada Casa Espírita nos traz, essa Casa Espírita Fraternidade, na qual sou um servo grande, admirador dessa doutrina, estudante da casa também, agradecemos muito pelo tema que a casa nos trouxe para as nossas reflexões. O tema ele é farto, ele é vasto, mas temos pouco tempo apenas para assimilar algumas coisas, que chama-se o medo, o terrível adversário do progresso. E este tema do medo, né, que todos nós, o medo está dentro de todos nós. Todos nós que estamos na faixa terrena temos medo. Não existe um que pudesse dizer, eu não tenho medo de nada. Não. Nós temos nossos medos, coisas que estão lá no nosso subconsciente. Então, o medo realmente é um terrível adversário do nosso progresso, ou seja, do nosso grandioso objetivo de nossas almas, progredir sempre, progredir moralmente. Por isso que estamos aqui nesse abençoado hospital, nessa abençoada escola da vida, para educar as nossas almas. Mas enquanto tivermos medo, é difícil progredir, principalmente quando não temos o conhecimento. E o tema de hoje, nós somos agraciados justamente mais uma vez, por Emmanuel. Emmanuel nos traz, através do livro Fonte Viva, está lá no item 132, e também do livro Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor, de Walter Barcelos. Então, eles nos trazem essas informações para nossas reflexões. Né? Então, na parábola, nós temos na parábola de Mateus, do capítulo 25 e no versículo 25 também, nós temos nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Né? Então, nos fala sobre a parábola que todos nós vamos refletir um pouquinho agora, que é aquela parábola dos talentos. Né? Esta parábola, o Senhor ele trata como se tivesse uma pessoa, né? Um senhor que fosse viajar, um proprietário de terras, de uma empresa, que fosse viajar. E ele precisava se ausentar do seu país por um certo tempo, e aí ele precisava confiar os seus bens a alguém. Claro, cada um de acordo com a sua capacidade. Tem aquele que é um pouco mais inteligente, aquele que é um pouco menos inteligente, e aquele que não é tanto quanto inteligente. Mas chamou os três e lhes disse, olha, eu vou ter que me assentar pelo tempo e vou deixar contigo 5 dinheiros, 5 talentos, certo? Contigo, vou te deixar 2. E chamou um terceiro, e contigo, vou te deixar 1 talento. Então, vou me ausentar, vou sair, retornarei não sei quando, mas um dia eu retorno. Ok? E assim deixou essa incumbência para eles. O primeiro já viu aqueles 5 talentos que foram recebidos pelo seu patrão, já automaticamente, vou fazer render uma grana. Vou num certo banco, vou fazer render. Tem uma boa aplicação financeira, dá uma grana boa. Não vou deixar esse dinheiro parado aqui. Foi lá e foi lá fazer esse dinheiro render. O outro pegou aqueles 2 talentos, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Já sei. Vou comprar mais terras e vendê-las mais adiante, fazer negócio, fazer render, lucrar com esses 2 talentos que ele me deixou comigo. Não são meus, mas supondo que fosse meu, vou fazer isso. E o primeiro ficou desconfiado. Mas agora esse patrão é rude, ele é cheio de mania. Não vou. Vou fazer o seguinte, vou guardar. Vou zelar, porque não é meu, é dele. Eu vou zelar. Foi lá e enterrou aquele talento. Passaram-se muitos anos. E aí aquele senhor, o patrão, chegou, e aí, como é que tá vocês e tal? Né? Chamou o primeiro servo, e aí, como é que foste? O que fizeste com aquele dinheiro que eu deixei? Patrão, olha, eu peguei aquele teu dinheiro, é o seguinte, e botei numa aplicação. Estava rendendo mais, a poupança não estava muito boa, mas tinha uma renda fixa legal ali, e rendeu tanto, rendeu o dobro. Mas que maravilha! Você está brincando? Sim, rendeu. Rapaz, mas que maravilha, passa para lá de cá, cara, que fantástico.
Chamou o segundo, e tu que fizeste? Digo, olha, patrão, a renda, achei que a poupança e a renda fixa não estava muito boa na época. Eu peguei e resolvi investir. E tinha um gado bom, de um vizinho ali, tinha uma terra boa, e eu fiz render. E olha, nós somos doutores nesses campos aqui, e tem muito gado do senhor. Eu estava brincando, rapaz, sim, mas que fantástico. Passa para cá. Cara, que maravilha. E tu, o que tu fizeste com aquele talento que eu trouxe para ti? Ah, patrão, é o seguinte. Eu tive receio. Quê? Eu tive aquele receio, eu tive um certo medo. Mas por quê? Ah, porque o senhor é uma pessoa rude, o senhor é uma pessoa forte, o senhor conseguiu cultivar da onde dava pedra. Mas eu me prometi, guardei com zelo aquele vintém, aquele talento que o senhor me deu e enterrei. Tu enterraste aquele dinheiro, não fez render nada. Eu tive medo, mas eu enterrei o seu talento. Tá bom, passa para cá. Então, meus irmãos, o medo nos faz nós causarmos essas situações conosco e com os outros, né? Então, imagine, aquele servo negligente, né? Ele atribuiu a causa do insucesso que se infelicita, ou seja, ficou com medo do que o patrão pudesse dizer com ele, pudesse fazer com ele. E ele realmente recebera as mais reduzidas possibilidades de ganho ali, né? Mas ele temeu em lutar para valorizar aquele quinhão que o patrão deixou com ele. Então, meus irmãos, assim, há muitas pessoas que acusam pobres recursos para transitar no mundo como desejariam, né? E recolhe-se numa ociosidade, alegando o quê? O medo da ação. Tem medo, reclamam que as coisas que acontecem com os outros, porque aquele consegue comprar um carro, aquele conseguiu comprar uma casinha, aquele tem uma vida boa, e ele se culpa por muitas coisas, com medo de enfrentar a vida. Ou seja, ele renasceu quando estava no mundo errante, estava no mundo invisível, ele se comprometeu de chegar aqui e recuperar o tempo perdido, de evoluir. Chegando aqui, recupera aquele tempo, né? Tem um farto campo para ele produzir, para ele plantar, para ele trabalhar, e ele passa seus 20, 30, 40, 50, 60 anos sem fazer nada. E aí está quase desencarnando e só ficou acompanhando, culpando sempre alguém. Mas ele veio sozinho, ele veio para progredir, mas teve o medo de progredir. Então alcançam o fim do corpo sem o mínimo esforço para enriquecer na existência. Ou seja, quando esses na vida, né, estão na vida, eles agarram-se com o medo da morte. Né? Estão na vida, estão com medo da morte. Quando estão na morte, estão com medo de vir para a vida. É o que o Emmanuel nos diz. Tchê, quando tu está na vida, tu fica apavorado, tu não quer fazer nada com o receio que vai acontecer alguma coisa contigo. E aí tu não produz nada para ti, nem para os outros, nem para a comunidade, tu não é uma pessoa que faz caridade a ninguém, pelo medo da morte. Quando tu está conosco no mundo espiritual, tu está com o receio de retornar. A oportunidade da reencarnação para a vida, para te recomeçar tudo de novo e progredir. E aí tu fica apavorado. Então, quando estamos aqui, no mundo físico, estamos com medo de morrer. Quando estamos na morte, que sabemos que não existe, né? Quando estamos em espírito, nos preparando para vir para cá, estamos com o receio de começar tudo de novo a roupagem física. Mas é a única forma que temos para progredir. Não existe outra. Né? Então, quando para nós refletirmos sobre... Vamos voltar a analisar o versículo de Mateus. Né? E tendo medo, esconde na terra o teu talento. E tendo medo, esconde na terra o teu talento.
Então, esse trabalhador indolente, né, quando ele fala a respeito disso, que nesta parábola ele se refere exatamente, como diz o Walter Barcelos, que é o talento da fé. Que esse talento da fé, que realmente é o talento da crença superior. De acreditar o quê? Em Deus, no Ser Supremo, que criou nossas almas simples e ignorantes. De acreditar em Jesus, nesse grandioso amigo que veio conosco por um certo tempo, né, para nos trazer uma claridade, uma luz de como nós nos mantermos firmes e fiéis nessa caminhada terrena. O talento da fé, ele nos traz também, Walter Barcelos, sobre esse talento da compreensão da vida. Pô, ele veio para cá, passou um certo tempo aqui, mas não entendeu a vida. Nem quis buscar conhecimento. De onde é que eu vim? O que eu faço nesse momento, nessa vida terrena aqui? Aqui, o que eu faço aqui? Tá, e depois daqui? Eu vou para onde? Vou morrer? Acabou tudo? Para onde é que eu vou depois? Qual é o meu objetivo da vida? Pô, tu passou 40, 50, 60, 70, 80 anos aqui e não caiu a ficha, não te ligou. Por um talento, por esse único talento da fé, apenas isso. Talento da fé. O talento que ele fala também, o talento, talento espiritual da tua alma. Ou seja, o benefício de saber o que nos espera depois. Para onde é que vai a minha alma? Que é retornar para casa, para a nossa bendita casa, a nossa pátria espiritual. Ou seja, um mundo maior. Ou seja, a nossa verdadeira vida. Essa foi a proposta que Jesus veio nos trazer. E Jesus, realmente, isso aí foi uma das situações difíceis para ele. Porque ele tinha realmente um grande... assim, ele tinha receio do que os seus discípulos teriam que enfrentar. Era o medo de enfrentar a estrada para propagar a boa nova, de propagar o evangelho. Eu acho que Jesus também não tinha esse receio. Ele tinha esse receio, né? Mas nós estamos aqui, um pouco tempo, para nós buscarmos esta caminhada. Mas não podemos deixar que o medo faça parte de nossas vidas. Que o medo seja um obstáculo para que nós não consigamos progredir. Agora nos falta o quê? É o conhecimento. E o conhecimento está à altura de todos nós. Todos nós não podemos nos queixar dos outros. Nós é que dependemos do conhecimento, buscar essas informações. Então, o medo também, né, como Emmanuel nos traz, ele nos causa um problema muito grande, justamente na ação do bem. Né? E tendo medo, enterrei aquele dinheirinho ali. Mas nós trazemos, e tendo medo, não fui adiante, não tive fé. Então, isso aí para nós, tem pessoas, como ele diz aqui, que tem medo até de trabalhar. Diríamos, não, eu não acredito. Mas trabalho existe, mas tem aqueles que não têm trabalho. Não, ele vê os outros trabalhar, se queixa todo mundo, o trabalho existe. Quando tu quer trabalhar, quando a pessoa se dá por conta, né, aquele que não acredita no valor do trabalho, porque ele não se dá por conta de poder aplicar justamente os seus esforços do pensamento através do cérebro, né, de poder usar o coração, o seu sentimento em prol do outro, de poder usar, através desse abençoado veículo carnal, os seus braços, os seus pés, as suas mãos, em prol de si mesmo e do outro. Mas não, ele vai culpar alguém e se atira naquele, ou seja, não quer trabalhar nem por si nem pelo próximo, mas ele vai culpar alguém. Então, diríamos assim, mas eu não acredito que pessoas que não gostam de trabalhar existem. No nosso cotidiano, no nosso mundo, a gente sabe que existem. Tem receio, tem medo. Tem pessoas que têm medo de servir, com receio de doar algo de melhor de seus sentimentos pela felicidade daquele que mais sofre. Por quê? Ele tem medo também de ser um infeliz. Acha que se ele for ajudar em servir aquele, vai se tornar infeliz por participar daquele ato, daquele sofredor. Vai sofrer também. Diríamos, será que existe? Não sei. Mas Emmanuel nos traz
esse conhecimento, para nos traz essa luz para nós refletir. E nos diz também que nós tem medos, pessoas que têm medo de fazer amigos. Eu não acredito. Tem pessoas reservadas, pessoas recatadas, que pouco abrem a boca, né? Não olham para os lados, tem medo de criar amigos, ou seja, de construir laços profundos de amizade. Ou seja, poder, através dessa autêntica virtude cristã, de poder amar, de poder ajudar os outros, de poder socorrer justamente essas almas abatidas pelas provações. E justamente quando desencarnamos, conforme as obras espíritas, né, nós, do outro lado, imaginamos o quê? Quando eu desencarnar, vou receber meu pai, a minha mãe, meu filho, meu amiguinho, sei lá. Mas são justamente as vezes que chegamos desencarnando do outro lado, chegamos lá, mas meu pai, meu avô não recebeu, não. Mas tu conhece alguém aqui? Eu conheço. Eu tenho um amigo que foi meu amigo, mas ele já desencarnou faz tempo, ele morreu. Pois é, veio te receber aqui. Então, da mesma forma que a gente saísse de nosso país, fosse para um país distante, não conhecêssemos ninguém. Chegássemos lá num balcão para alugar um carro, sem conhecer ninguém, encontrássemos um amigo, até não fosse tão amigo. Imaginemos a felicidade. Mas tem aquele que tem medo de fazer amigos. Tem pessoas que têm medo de desapontar. Ou seja, às vezes não querem, a fraqueza espiritual é tamanha que ele tem aquela covardia moral ou seja, de comentar a sua crença, de dizer se ele é espírita, se ele é adventista, se ele é evangélico, sei lá, com medo de desapontar seus familiares, com medo de desapontar amigos. Tem pessoas que têm medo da incompreensão, ou seja, ele não quer enfrentar, ou seja, ele tem medo de enfrentar os embates das discórdias diárias, ou seja, das contrariedades, das rivalidades, né? Ele não quer se desgastar com ninguém, não quer se desgastar. Ou seja, ele faz em questão de não demonstrar as ideias cristãs que adotam no meio em que vivem, justamente com medo de perder o seu prestígio social, o seu poder material, o respeito às instituições também. Então, são muitos tipos de medos que está na nossa volta. Tem pessoas, diríamos assim, que têm medo de ser alegres. Eu não acredito. Né? Então, o medo da alegria, tem muitas pessoas que acreditam que o próprio evangelho, aqueles que acreditam no evangelho, né, não têm alegria. Ou seja, que não tem aquela coisa espontânea de dar um bom sorriso para alguém, de estar contente com aquela energia boa, como se fôssemos aquele que lê o evangelho com a testa sisuda, carrancudo, com cara de santo. Não é isso. Né? É aquela simples alegria boa, que te irradia coisa boa, mas tem aquele que tem medo de ser alegre. Acha que tu sendo sisudo, com poucas palavras, recatado, Deus vai te perdoar. Jesus, não, realmente ele não vai te perdoar se tu não for alegre, se não contaminar uma coisa boa às pessoas, de fazer as pessoas rir e tocar a vida. É isso que importa. Tem pessoas que têm medo da dor. Tem pessoas que têm medo, são almas frágeis, né? São almas frágeis que ainda não construíram aquela empatia com irmãos sofredores. Ou seja, não querem doar dentro de suas possibilidades aquelas migalhas de amor e carinho, de bondade e serviço voluntário. Ou seja, não suportam de viver naquele infortúnio. Né? Não querem se comprometer com nada. Porque quando tu é empático, aquele que sofreu, aquele que sente dor, aquele que passa por dificuldades na família, que passa por enfermidades, ele sabe quando o teu filho está doente, com a esposa está doente, o marido, a avó, o vizinho, ele sabe o que está passando. Ele vai se doar, ele vai ter essa caridade, que sabemos, sem ela, não há salvação. Né? Mas são muitos assuntos sobre a dor, sobre o medo. Né? Então, para nós, e assunto nós temos sobre o medo até amanhã, mas são pequenas reflexões para nós pensarmos um pouquinho.
E Emmanuel nos traz, para nós encerrar aqui, uma mensagenzinha bem simples, para nós pensarmos um pouquinho e meditar no que ele nos traz para nos ajudar. E diz assim: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, queridos amigos, queridos irmãos, não tenhamos medo. Busquemos o conhecimento. Obras diversas que esta amada doutrina espírita nos traz. Às vezes não temos o tempo de buscar o conhecimento numa exposição doutrinária do irmão que se dedica a trazer para nós. Busquemos as obras. Tiremos por dia 5, 10 minutinhos para essas reflexões. Então, na noite de hoje, era isso. Obrigado de coração pela paciência e que Jesus continue em nossos lares. Uma boa noite e que assim seja, irmãos. Então, queridos irmãos, convido a todos a fazer a prece de encerramento dos trabalhos da noite de hoje. Vamos todos fechar os olhos, respirar fundo e agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, por mais essa reunião de corações e pelo trabalho aqui realizado. Que as palavras aqui ouvidas possam refletir nos nossos corações, nas nossas vivências, auxiliando no nosso processo evolutivo, na nossa reforma íntima. Que essa luz que daqui emana possa se manter conosco durante essa semana, para que possamos nos manter em equilíbrio espiritual, emocional e físico. Agradecemos aos bons amigos condutores desse trabalho. Agradecemos também aos bons amigos responsáveis por esse trabalho, que de forma amorosa conduz a todos nós. Obrigada também, Mestre Amigo Jesus, pela tua presença incessante e pelo amor que de ti emana e que nesse momento nos auxilia. E que assim seja.